O simples ato de se vestir todos os dias, escolher aquela combinação agradável para um dia de trabalho ou o look perfeito para uma noite de festa faz parte da vida de qualquer um, não é verdade? Então, quando a gente pensa em moda, o que vem em nossa mente? As novas tendências, valores pessoais, a nossa identidade, uma maneira de se expressar? O mundo da moda vai muito além do vestir. Ele é cultura, consumo, beleza, decoração e também tecnologia. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre esse tema, a gente recebe a coordenadora da pesquisa Territórios da Moda Carioca, Elisete Inácio, e o articulador de moda do Instituto Eixo Rio, Alexandre Bojar. Eles vão falar um pouquinho sobre as principais questões que envolvem os profissionais do mundo da moda e o impacto dessa atividade no mercado. O fast fashion, termo que surgiu nos anos 2000, tem como principal objetivo acelerar a produção das indústrias da moda, estimulando o consumo e aumentando o número de produções. Por outro lado, o consumidor precisa estar cada vez mais consciente na hora de escolher os produtos, priorizando a qualidade e a real necessidade de adquiri-lo. É o tal do consumo consciente. Como é que a gente faz, assim, até que ponto o fast fashion é ruim para a moda carioca? Bom, eu acho que na verdade era ruim não só para a moda carioca, como para o mundo inteiro. Para a moda, para o mundo. Exatamente, porque se você pensar o quanto é poluente essa indústria e o quanto você produz e estimula o consumo inconsciente, aí você coloca no planeta resíduos e mais resíduos e o consumidor no final não consumiu bem aquilo, não usou bem aquele produto e quem paga todo mundo, né? E o consumo consciente hoje é uma decisão, é uma opção grande por parte dos consumidores? Sim, cada vez mais vem crescendo aqui no Brasil. Ainda não está no nível que a gente gostaria, ainda não está no tamanho que a gente gostaria, mas vem crescendo muito. E lá fora já é parte. Pensar como é o processo de produção, como é a cadeia produtiva, como é que ela se organiza. Isso pensar no produto, não só mais com os nossos conceitos mais antigos, que ainda são conceitos contemporâneos de estilo, de identidade, do prazer de vestir, da realização, mas também de que isso traz junto toda uma conexão, uma cadeia de relações que não é só mais você, mas você com o mundo. E isso também vem se expressando nas estratégias de consumo e vem impactando o consumo de moda. As pessoas também vêm prestando um pouco mais atenção, não só na sustentabilidade do planeta, mas também na responsabilidade social das pessoas que trabalham, né, na cadeia. Eu vi esses dias um vídeo mostrando blogueiras participando de uma visita a fábricas no Oriente e elas saem aterrorizadas de lá. Então, quer dizer, tá vindo um pouco mais essa informação também da responsabilidade social, né? Não só ambiental. Agora, no Brasil, a tendência é a terceirização. Ela é o único caminho viável para você manter esse mercado da moda ativo, funcionando? Olha, quando a gente fez a pesquisa, a gente viu estratégias até diferentes da terceirização. Qual é o problema mais específico da terceirização na cadeia de moda? É que a quarteirização, quinteirização, há um processo em que às vezes o próprio gestor dentro da empresa, da grande marca, ele perde o controle lá na ponta de quem é a costureira que está trabalhando para ele, de tantos repasses que tem. E isso tem vários impactos, desde o impacto da mão de obra, que é uma mão de obra que ele não conhece, que ele não sabe, às vezes ele mesmo está pagando numa ponta R$100 para fechar uma peça e aquela costureira está recebendo 50 centavos, porque esse dinheiro vai se diluindo. Então, não necessariamente a produção fica mais barata, né? E não necessariamente a gente adequa. Então, a gente está tendo uma formação de mão de obra, a gente tem uma precarização. Então, a terceirização, ela traz esses problemas, principalmente quando a empresa não tem controle, não tem uma gestão eficiente sobre todo esse processo. Que é o que qualidade, né? Exatamente. Infelizmente, é uma das coisas que a gente vê com bastante frequência. Agora, o impacto também de uma denúncia dessa no mercado da moda é gigantesco. Enorme. E mundial. Hoje em dia você não fala mais de um impacto local apenas, você fala do impacto que as pessoas deixam de consumir do outro lado do mundo. E se você pensa ainda bem, né? Porque o impacto é grande, realmente. Então tem que ter essa proporção também na hora da divulgação, as pessoas realmente ficarem
muito impactadas, né? E se você pensa isso, por exemplo, para uma cidade como Milão, ou Paris, ou Londres, que já são consolidadas dentro da cadeia, você tem esse tipo de denúncia com grandes marcas, tem um impacto muito grande, mas ainda assim não é como ter esse tipo de denúncia aqui no Rio de Janeiro, exatamente. Onde a gente já não tem a mesma entrada, a gente não está consolidado, então certamente para a gente esse tipo de precarização não é o melhor caminho. Agora, você falou de gestão. Gestão é o principal problema? Olha... Das marcas cariocas, fluminenses? É o principal problema. Quando a gente fez a pesquisa até, eles falavam pra gente que o principal problema era sempre imposto e imposto e mão de obra. E todo mundo muito desconfiado, os pesquisadores todos, era uma equipe grande, todos, será que é só isso? E quando a gente ia conhecer as marcas, visitar, a gente fez muito trabalho de visita, a gente via coisas que eram impossíveis de um processo de gestão eficiente permitir. Então, não é só imposto. A gente não pode acreditar que é só isso, porque outras empresas em outros setores pagam impostos às vezes maiores e conseguem se consolidar. Eu acho que é legal também observar que as marcas que têm um foco em gestão, às vezes nem tanto na criação, né? Mas tem ali o foco de gestão, sobrevivem ao mercado. Exatamente. Agora, aquelas que têm aquele foco só na criação e esquecem da gestão, não sobrevivem. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Espera aí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Hoje estão aqui comigo Elisete Inácio e Alexandre Bojar. O Fashion Rio é considerado um dos mais importantes eventos de moda do Brasil. Segundo a Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, órgão responsável pela marca, criou-se um fórum para repensar o novo formato da Semana da Moda Carioca. O evento impulsiona milhões de negócios no setor e é parte de um desenvolvimento estratégico da economia do Estado. A coordenadora de moda do Sebrae do Estado do Rio de Janeiro, Fabiana Leite, falou um pouco sobre o assunto. Vamos ver. Bem, nos últimos meses passamos por um período de rediscussão de como será essa nova Semana de Moda do Rio de Janeiro, e o evento Fashion Rio está sendo todo repensado. Mas nós, como as outras entidades representantes de setores como a moda, nós entendemos que os empresários têm que ter voz. Então foi criado um conselho da moda para justamente definir como será o modelo desse novo evento. A nossa expectativa é que ele aconteça no segundo semestre desse ano, no princípio do segundo semestre. Críticos de sucesso, que são os nossos criadores, que são tão diferenciados e que são reconhecidos no país e no mundo. Qual é o limite do lifestyle, assim, quando a gente está falando de moda? Até que ponto isso é, de fato, algo que a gente tem que celebrar demais ou também pensar em outras áreas? Assim, o lifestyle carioca, ele hoje em dia ele se vende. A gente, claro que investir em divulgar essa marca Rio de Janeiro é muito importante, mas o Rio de Janeiro ele se vende sozinho hoje no mundo todo. E é importante que a gente traga isso para aquilo que a gente produz e para aquilo que a gente vende. Mas, por outro lado, quando a gente começa a repensar, pensa um conselho para repensar essa semana de moda, que já teve alguns formatos e que se está testando, é preciso entender não só o que o empresariado de moda quer, e em seus diversos níveis, tanto o empresariado da Zona Sul, como aquele que está produzindo na Zona Oeste, como aquele que está produzindo no interior do estado do Rio de Janeiro, porque a moda carioca, ela não é exclusiva da cidade, né? Há uma identidade do Estado com essa moda e com esse estar praiano, com esse ser praiano. Então, é preciso trazer também todos esses empresários e todas essas vozes. E não somente os empresários. É muito importante que outros atores da cadeia estejam presentes. Produtores, estilistas independentes, pequenas marcas, pequenos ateliês que hoje em dia estão investindo em outras formas de se produzir moda, que não tem nenhum diálogo, por exemplo, com esses grandes desfiles, que não vêm nos desfiles. Eu sou a forma de divulgação, trazer efetivamente a internet como um canal para se expor, que não seja só apresentar o desfile durante a semana. Então é preciso pensar outras estratégias além da semana de moda como um espaço de desfile, de show. Para dar espaço para as marcas que não têm condições de participar da semana. Na verdade, de moda, o que a gente está falando é que o ideal é que a Fashion Rio, na verdade, tivesse esse apelo de atrair esse
esse intercâmbio entre pequenas, médias e grandes marcas, é isso? Ser mais democrática também, mais aberta ao público, né? Não tão segregativa. Eu acho que olhar para a identidade do Rio de Janeiro e entender que o Rio de Janeiro é desencanado, que o Rio de Janeiro é divertido, que ele é leve, e trazer isso para o formato do evento. Dessa semana de moda. Isso. Eu também ouvi alguma coisa, li alguma coisa a respeito de incluir música, estão interessados em incluir arte, e eu acho que isso é muito interessante, você realmente deixar múltiplo, deixar um evento de cultura realmente, né? Exatamente. Eu até tive uma reunião a respeito desse novo formato, e eu vi que a arte está querendo ser inserida, estão querendo inserir a arte, e eu entrei com uma proposta de que, levantando um pouco o nosso lado do Instituto Eixo Rio, de incluir arte urbana nesse evento, porque além de ser a cara do Rio, né, além de ser mega democrático, ela é a arte que hoje em dia é crítica, é a arte que pode mostrar que a moda tem que ser sustentável, que a moda tem que ter uma identidade regional, que ela traz uma responsabilidade social. Então eu acho que a arte que pode fazer isso e mostrar isso dentro de um evento de moda é a arte urbana. E também tem um apelo interessante, porque a moda do Rio é a moda da rua, é a moda que está na cidade, né? Que tem muita interação com a rua. A gente não está falando de espaços em que ela vai se segregar. Né? Exatamente. E a gente tem essa característica de que a nossa moda a gente usa em qualquer lugar. A gente tem pouca distinção, eu estou indo para um evento super formal, eu estou indo agora à praia, a gente muda um pouco, mas a gente tem essa capacidade de levar as mesmas peças para outros lugares. Então era uma necessidade mudar a cara do Fashion Rio de qualquer forma, quer dizer, não ser simplesmente uma sucursal de São Paulo. Exatamente. Ou repetir. Com certeza, era muito importante trazer essa identidade realmente. E é bacana o Alexandre falar isso, né? Porque o Alexandre é de São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas então, é porque o que é de São Paulo funciona lá. Exatamente. Né? E para o Rio a gente tem que entender melhor o que funciona aqui. Porque vem as pessoas de lá querendo mandar no que vai acontecer aqui. E eu acho que o interessante é o contrário, né? A gente dizer o que vai acontecer. A gente. Olha eu falando. Não, a gente, todos nós, é claro. Mas é realmente entender essa identidade e colocar em ação ela. A gente vai falar um pouco sobre como o Legislativo também pode ajudar nesse fortalecimento da moda no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Dois novos projetos estão sendo discutidos na Comissão de Cultura da Alerj para a valorização da moda, com o objetivo de regulamentar, qualificar e valorizar os produtos que são feitos no estado do Rio. O deputado estadual Zaqueu Teixeira é o autor desses dois projetos. Vamos dar uma olhadinha na matéria. Dois projetos de lei em tramitação na Alerj podem ajudar a reerguer a indústria da moda no estado, enfraquecida com o fim do evento Fashion Rio. Os textos foram discutidos por profissionais do setor que se reuniram na casa com o deputado Eliomar Coelho, da Comissão de Cultura. O que está se fazendo com esse projeto é exatamente isto, reconhecer a importância das pessoas que são fazedoras da moda. Quer dizer, aqueles que produzem, aqueles que criam, aqueles que divulgam, aqueles que comercializam, ou seja, essa infinidade de atividades. São dois projetos. Um cria no calendário estadual a Semana da Moda. Isso vai permitir que oficialmente a gente possa estimular com que a Semana da Moda tenha atividades, eventos, isso é uma coisa. E junto da Semana da Moda nós temos um selo para aqueles que se dedicam e acabam, que a gente vai poder valorizar, né? O outro são ações específicas que foram discutidas com a sociedade civil, participou a Fundação Getúlio Vargas, participaram diversos segmentos que atuam na moda, porque ficou detectado o esvaziamento do estado do Rio de Janeiro em razão da São Paulo Fashion Week. Então nós queremos resgatar isso para o nosso estado, resgatar, né, o glamour que existe na moda, para que a gente possa de fato estimular o setor e que essa atividade produtiva possa cada vez mais ter o seu devido valor no nosso estado. Se tratando de moda do estado do Rio de Janeiro, a gente está falando de um patrimônio, né, que eu acho que é uma outra luta, uma outra conquista que eu acho que o Rio de Janeiro merece.
a moda do Rio de Janeiro merece, que é ser considerado um patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro e do país como um todo, sem tirar o mérito de nenhum outro estado, de nenhuma outra cidade produtora, criadora e difusora de moda. Eu considero o Rio de Janeiro um grande polo criador e difusor de moda do país. Não é uma questão só de política, né? Tem que também ter uma atuação forte no mercado. Tem. A empresa tem que cumprir. Foi interessante porque eu vi numa entrevista, a lei reduz o imposto para 2% e eu vi numa entrevista um empresário falando, mas a gente tem que cumprir uma série de exigências. Sim, é uma contrapartida que você tem que dar e cumprir algumas exigências. Então, a gente tem que ter políticas públicas, tem que ouvir essas demandas, mas tem que ter uma conscientização do empresariado de moda sobre qual é o papel dele, que é um papel de criação, mas que também ele tem essa questão da responsabilidade que a gente está tocando aqui, ele também tem uma responsabilidade quando ele vai se inserir e vai ter uma série de benefícios, porque hoje não se faz mais fora, né? Não existe mais uma figura que consegue ficar criando e de repente aquilo desfila pela passarela, que é lindo, mas que a gente não consegue ver o que está por trás. Hoje em dia a gente vê tudo que está por trás. Então é importante o empresariado cada vez mais ter essa consciência também, de que as políticas públicas, elas têm que vir e a gente batalha para que elas venham, né? Estuda, elabora, planeja para que elas venham, mas que ele também não pode mais estar só no papel de demandante, né? Ele tem que estar mais junto com o poder público. Falou-se ali do diálogo, né? Da importância do diálogo, da participação desse empresariado nas discussões sobre políticas públicas. Isso acontece mais facilmente em São Paulo ou também O que eu vejo lá, eles são mais organizados, ele tem uma comunicação maior e você vê que são nichos muito bem estruturados, separados. Onde você vai comprar moda tal, em tal bairro, onde você vai comprar tecido em tal lugar. Então, assim, você vai para o lugar e resolve tudo. E o cliente entende isso também, né? A pessoa que vai buscar malha sabe onde vai. A pessoa que vai buscar tecido plano ou aviamento sabe direto onde é. Agora, aqui você fica um pouco perdido às vezes. Você não tem ideia de onde é o forte do quê. E eu acho que essa organização é importante. É muito importante. Você está falando aí de segmentação, né? Quer dizer, a gente, no Rio, como a gente sempre opta por fazer tudo, acaba que a gente não consegue ter a clareza do que a gente precisa fazer melhor. E tem uma questão que eu acho que é interessante do que ele falou, que é como a gente enxerga a cadeia. Em São Paulo a gente consegue ver a cadeia toda. A gente sabe onde é que a gente acha tal serviço, a gente sabe. Aqui no Rio é muito difuso. Acho que até pela característica da cidade também. A gente tem as coisas mais difusas. Então, uma das coisas até importante, a gente teve dificuldade com isso na pesquisa, era justamente localizar os polos. Então, uma das coisas que é importante é entender onde é que estão, que não precisa ser nem na estrutura de criar geograficamente um polo, mas de criar essas conexões e deixar essa cadeia mais clara, onde é que elas estão. Uma das propostas que a gente está tentando implementar agora no Instituto Eixo Rio é criar um mapeamento e entender onde estão principalmente os profissionais de ateliê, que são os profissionais que fabricam pouco, mas que tem ali muito da identidade carioca, que não tem uma estrutura grande, que normalmente a dona é quem corta o tecido, é quem compra o tecido, que leva para a costureira, e eles não têm muito tempo ou tato para entender a gestão e também não tem vitrine. E a gente quer mapear esses empreendedores e colocar em sites e também colocar junto da revista de turismo do Rio de Janeiro, para o turista que chega aqui entender onde que estão esses onde está a moda tipicamente carioca e fluminense, né? Essa moda que a gente chamou, né, de território dos ateliês, e aí é uma opinião mais leiga da moda, né, de quem vê de fora, na minha opinião é quem mais traz a identidade carioca, tanto no processo de produção quanto na própria no estilo, naquilo que apresenta, porque eles focam em produtos com alto valor agregado, não são exatamente produtos baratos, mas que tem muito do nosso estilo, do nosso modo de ser, mas que está focado em sustentabilidade. Exatamente, vai contra o fast fashion, vai contra o fast fashion, então, conhece a sua cadeia. A gente está falando aqui, na verdade, em vez de ficar pensando o mundo, né, não que
a gente não tem que ter relação com ele, mas focar também nesse pequeno, no quão sustentável pode ser esse pequeno negócio. Exatamente. Que é o fundamental. E que faz bem, né? Faz bem para ele que é pequeno e precisa de uma vitrine, pro turista que vem aqui e quer levar uma coisa típica carioca, né? Até para quem está aqui e quer refletir no seu estilo, né? Através da sua roupa. E também a coisa da sustentabilidade. Agora, só voltando ao que foi falado no início desse bloco, né, da importância de uma semana de moda, de se criar no calendário estadual essa semana, é preciso, então, criar esse espaço de interação entre essas marcas, maior intercâmbio. É importante ter a semana, assim. Eu sou advogada de... eu acredito que ela tem que ser visível para quem não está lá dentro do evento. Eu, na minha utopia, eu pensaria em o desfile está acontecendo, mas no calçadão, naquelas TVs, você vê também um vídeo quem não foi no evento. Eu, na minha utopia, também... eu sou mais radical. Eu faria grandes desfiles na Avenida Rio Branco. Ela toda bonitinha, como a gente imagina que ela vai ficar, ou em outros espaços abertos, públicos, porque é muito do carioca os espaços públicos, o uso dos espaços públicos. Tá aí uma ideia, 2016 está chegando, a gente vai ter um fluxo de turistas enorme por conta das Olimpíadas. Tá aí uma ideia para a gente mudar aí a moda e botar o Rio de Janeiro, de fato, é um lugar que ele merece, que é o lugar de fazedor de moda. Exatamente. E da moda que é tipicamente brasileira. Obrigada, nosso programa está chegando ao fim, felizmente. Obrigada, Elisete, obrigada, Alexandre, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimentorj@lerj.rj.gov.br. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.